você que está acompanhando a programação do portal Fala Litoral. Estamos começando mais um Sem Restrições. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo portal falalitoral.com.br, pelo nosso Facebook, YouTube, você que nos acompanha pelo aplicativo e, claro, você que nos acompanha pela TV Demais. Muito obrigado pela sua audiência. O Sem Restrições de hoje vai falar de um assunto de interesse de todos nós. Vamos falar de previdência. Na realidade, vamos falar das mudanças que estão para acontecer na Previdência e o impacto que isso pode causar a todos nós, trabalhadores e sociedade de um modo geral. Para conversar sobre esse tema, eu trouxe aqui o doutor Maicon França, que é advogado na área civil e também criminal, para falar sobre esse assunto tão importante e que em breve vai impactar, vamos ver se de forma positiva ou negativa, em nossas vidas. Doutor Maicon, obrigado por estar aqui conosco para tratar de um assunto de interesse de todos nós, né? Tudo bem? Tudo bem, Joaquim? Olá a todos os ouvintes, telespectadores que acompanham toda essa programação. É um prazer estar presente, trazendo um pouquinho de informação, falando um pouquinho sobre direito e se atualizando com todos. É verdade. Então vamos começar tentando entender o básico dessa reforma previdenciária. No bojo dela, o que mais se destacaria dentro do seu ponto de vista? Então, a reforma previdenciária ela acaba realmente trazendo alterações que afetam a vida de todos os brasileiros, né? Existe uma série de discordâncias com relação se foi positivo, se não foi positivo, e hoje a gente vai estar abordando, né, todos nós aqui no programa, eu e o Joaquim, um pouquinho sobre essas mudanças, o que ajudou. Então, as principais mudanças vão ser no tempo de contribuição, na idade mínima e também nos benefícios que em si vão se manter todos eles que existem no momento. Uma das preocupações que todos nós temos é com relação ao cálculo. Ele vai modificar radicalmente com relação à forma que vinha sendo calculado para se definir o valor final da aposentadoria, né? Isso? Exatamente. Então, para ter um pouco sobre ideias sobre como vai estar funcionando, a gente tem que compreender quais são os tipos de benefício. Então, hoje nós possuímos a aposentadoria por idade, que ela se mantém, né, como era no passado, sim, só que vai alterar a idade. Altera muito? Exatamente. Então, a mulher ela vai ter uma idade mínima na contribuição de 62 anos. O homem ele já passa a partir de 65 anos. Só que fora a idade, a gente fala dos fatores previdenciários, que é a idade e o tempo de contribuição. Então, o primeiro fator para qualificar é a idade, porém existe o tempo de contribuição. Então, a mulher já parte para um tempo de contribuição de 15 anos no mínimo e o homem parte para 20 anos. A partir dessa mudança que está prevista para acontecer a partir de quando? Já está em vigor. Já está em vigor, então como é que eu me encaixo no formato antigo e como é que eu passo a fazer parte do novo formato? Porque tem aqueles que ainda vão se beneficiar da regra antiga ou não tem mais a partir de agora? Então, agora todos os novos contribuintes eles já passam a se enquadrar das novas normas. Então, quem estava já para se aposentar agora, ainda vai continuar permanecendo com seu benefício. A alteração não afeta essas pessoas. Agora, as pessoas que se enquadram, os novos trabalhadores, todos estarão sujeitos à reforma previdenciária. Tá, mas o que eu queria entender é o seguinte, quanto tempo eu tenho, vamos supor, qual o tempo que me falta para que eu possa ainda usufruir dos benefícios da lei antiga? Tem um prazo de quantos anos? O cara que vai se aposentar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 2, qual é esse tempo entre a mudança radical, ou seja, a partir de agora só na nova lei, mas se você está para se aposentar daqui a X anos, você ainda pode se beneficiar da antiga? Então, vai estar se beneficiando da antiga legislação apenas as pessoas que estariam se aposentando, por exemplo, com um tempo de serviço neste ano. Até 2020. Exatamente. A partir de agora, todos estarão se enquadrando com a nova legislação previdenciária. Tá, então, a pessoa que for se aposentar, ela está com tempo de contribuição suficiente para se aposentar ainda em 2020. Ela pode, se quiser, que é uma opção, é isso ou não? Exatamente. Se enquadrar no sistema antigo. Exatamente. É isso? E se eu estou para me aposentar em 2020, dentro da regra antiga, e entendo que não quero, o que muda para mim com relação a melhorias de benefícios se eu optar pela nova regra do imposto de renda? Então, com relação a aposentadorias, quem optar em se aposentar por esse ano, ele vai estar desfrutando já do benefício. Agora, se ele for desfrutar da nova legislação, obviamente que ele vai ter que esperar mais tempo para estar se aposentando.
Então, em termos de valores, não vai estar afetando, mas sim em tempo que ele vai levar para estar se aposentando. Então, um dos benefícios que eu passei aqui a todos seria a aposentadoria por idade, mas tem a aposentadoria por tempo de serviço. Aí eu vou explicar como funciona um pouco esse cálculo. Por exemplo, o homem ele precisa ter uma idade mínima de 65 anos, a mulher 62. Porém, ele precisa ter no mínimo de contribuição 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Como era feito na legislação anterior? Antigamente se eliminava os 20% das contribuições de menor valor. Sim. Então pegava toda a contribuição do contribuinte durante toda a sua vida, 20% das menores contribuições se retirava e se fazia o cálculo. Hoje alterou. Então hoje todas as contribuições vão formar apenas um valor. Então vai em cima da média de todas as contribuições de toda a sua vida. Aí em cima disso que vai ser formado o valor que a pessoa vai estar recebendo. Só que desse valor, dessa média, o contribuinte vai receber apenas 60% da média. Então, digamos que ele tem uma média lá de R$2.000, ele vai estar recebendo R$1.200. Só que o que altera? A cada ano que passa, ele ganha 2 pontos. Então, digamos, o homem ele precisa ter 20 anos de contribuição. Se ele tiver com 22 anos, ele vai ter aquela porcentagem de 60% da sua média, mais 4% da sua remuneração. Então, cada ano que passa, ele ganha mais 2 pontos, ou seja, mais 2%. Tá, mas considerando esses 2 anos que passa, referente à data da aposentadoria. Isso não é à medida que o tempo ele vai definir o valor, fica valendo aquilo ali. Eu passei 10 anos da data, por exemplo, eu vou receber 10 pontos a mais do valor da minha contribuição, é isso? Na verdade, são 2% por ano. Então, 10 anos eu vou receber, então... 20% a mais. A mais. Então, eu passaria a ter uma receita de 80% do valor da soma, é isso? Exatamente, exatamente. Tá, mas só que esse valor, a partir daí, ele passa a ser corrigido normalmente como é, né? Então, vamos supor, eu fiquei com um teto lá de R$1.800, um exemplo. Exatamente. Né? É o limite que eu cheguei porque eu ultrapassei o tempo que a lei definia. Né? Eu fui ganhando 2, resolvi somar pontos. Sim. E daí para frente a correção é a correção que o governo aplicar, é isso, né? Exatamente. Então sempre vai aumentar 2% por ano dos anos excedentes, dos anos que ultrapassaram o mínimo que a lei prevê. Então para as mulheres, como passei, seria 15 anos, para os homens 20. Pode chegar a ultrapassar 100% da contribuição. Pode? Exatamente. Então, tem um lado vantajoso. Exatamente. Só que nunca pode ultrapassar o teto do pagamento, por exemplo, uma aposentadoria que hoje vai estar em R$ 5.839. Tá. Então, pode passar de 100%, mas nunca pode ultrapassar o teto. Ou seja, mas ele pode atingir o teto em função de ter anos a mais, nessa somatória de 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, e aí a cada 2 anos ele tem 2 pontos. A cada ano ele aumenta 2%. Então a cada 5 anos a mais eu tenho 10%. Exatamente, esse seria o cálculo. Mas aí o cara para chegar a 100% fica complicado, né? Sim, apesar que a gente sabe que demora bastante. Por exemplo, o homem para iniciar ele já pode iniciar com 100%, mas aí ele tem que ter 40 anos de contribuição e a mulher 35. Mas tem muita gente que já tem isso. Exatamente. Então, essas pessoas já conseguem se enquadrar para estar se aposentando dessa forma. Então, é um pouco complicado de compreender, porque é muitas alterações. Mas, basicamente, o cálculo é esse. A mulher é 15 anos, o homem 20. Tá, então vamos supor o trabalhador que hoje vem trabalhando, já venceu a aposentadoria, não se preocupou com isso, e ele já tem aí 30, hoje é 40 anos para o homem? 40 para iniciar já com 100% da média. Tá, então quem já tem 100% da média, não dos 5.000, não do teto. Exatamente. O teto ele pode chegar se a média atingir o teto ou se ele tiver as porcentagens a mais para chegar lá. Exatamente. É assim que funciona. Então, digamos, se o trabalhador ele tem 40 anos, um homem no caso, né, ele tem 40 anos de contribuição. Vai ser pego todas as contribuições, de uma forma simples para explicar dele, todas as contribuições dele, vai pegar uma média. Dessa média ele ganha 100%. Ganha exatamente a média de todas as suas contribuições, com 40 anos, no caso do homem, a mulher é 35. Agora, digamos que seja 30. Então, o que vai ser feito? Ele vai ganhar 60% mais 10 anos, ou seja, 2% por ano mais 20%. Então, ele ganha 80% da média. Seria exatamente esse que eu falo. Perfeito. Então, você entende dentro de uma composição.
da forma antiga e da atual, o trabalhador ele está tendo vantagem ou desvantagem? Então, de certa forma não alterou muito, porque antes a gente trabalhava simplesmente apenas com o fator previdenciário quando a gente fala de aposentadoria por idade. Mas no meu ponto de vista, eu vejo que venha a estar dificultando mais uma remuneração para o trabalhador, porque é muito tempo, né? A gente fala de 40 anos de contribuição para você receber 100% uma média. Então, eu não vejo como profissional, respeito o ponto de vista de outros profissionais da área, como uma vantagem para o trabalhador. Agora, muita gente, agora para a gente pensar nesse cálculo de 35 e 40, tem aquelas pessoas que começaram, por exemplo, a trabalhar na roça, bem novo. Sim. É muito comum a gente ver isso, trabalhadores rurais, que muitas vezes desde cedo começaram a trabalhar com os pais, com a família e tal, mas isso acarreta fisicamente, acarreta uma série de fatores. Então já trabalha na vida há uns 40, uma mulher, por exemplo, trabalha há 40 anos, um exemplo, mas não contribuiu esse tempo todo. Como ela poderia fazer para comprovar esse trabalho para o cálculo? É possível isso? Então, com relação ao trabalhador rural, já tem toda uma outra regra e uma outra porcentagem. Porém, eu nem vou entrar nesse método. Agora, quem trabalhou parte da sua vida, como nesse caso, aí tem que se buscar documentos que comprovem. Normalmente, você busca um sindicato da classe rural, que normalmente ele emite uma declaração. Ele tem que buscar qualquer tipo de prova documental e levar até o INSS, que normalmente é indeferido. Indeferido? Normalmente indeferido. Todos os benefícios hoje, quando a gente fala do INSS, cerca de mais de 50% tranquilamente são indeferidos. Que coisa, né? A maioria, hoje, todos os benefícios, principalmente auxílio-doença, auxílio-invalidez, todos, a maioria, quase que todos, são decididos e resolvidos apenas na Justiça Federal, que é a justiça competente para julgar as ações contra o INSS. Quer dizer, então, não adianta perder muito tempo se você vive essa situação, esquece, se não tiver comprovantes de fato que possam mostrar que você durante todo esse período contribuiu, trabalhou, etc., é perder tempo. Exatamente, uma perca de tempo, até porque a prova tem que ser documental. Então não adianta você trazer testemunhos, um vizinho, não vai ser válido. Tem que ser normalmente sindicatos da classe que vão estar ajudando nessa questão. Dúvidas que são comuns nesse período de transição, que o senhor pudesse passar aí para os nossos telespectadores. Então, a maioria das dúvidas que o trabalhador hoje ele tem é, por exemplo, com os auxílios, como auxílio-doença e auxílio-invalidez. A maioria das pessoas que acham que tem uma patologia avançada, ela já pode estar recebendo auxílio-invalidez. Isso não ocorre. Normalmente, ela dá entrada no INSS, faz uma perícia médica e recebe auxílio-doença. Mas, como eu falei, na maioria dos casos, mesmo sendo evidente a patologia, a gente tem, hoje, nós profissionais temos se deparado com pessoas que têm o seu benefício negado. Aí, com a negativa do INSS, realmente eu oriento que vocês procurem um profissional qualificado que ele vai estar ingressando junto à Justiça Federal. Após um período de tempo que o contribuinte ele recebe auxílio-doença, ele vai passar por algumas perícias de tempo em tempo para estar comprovando que ele não teve uma melhora no seu quadro. Sim. Após esse período, que é convertido o auxílio-doença no auxílio-invalidez. Então, normalmente é uma dúvida também que o contribuinte tem. Uhum. Outra dúvida, a pessoa que se aposentou, ele está recebendo uma porcentagem, né, um valor X. Ele pode aumentar? Sim, ele pode ter um aumento hoje na sua aposentadoria, normalmente por via judicial. Então, se pode fazer um recálculo. A pessoa às vezes se aposentou, continuou contribuindo, ela continua aumentando a sua média salarial. Então, ela pode estar fazendo essa alteração. Normalmente, essa alteração ela é feita também por via judicial, por meio do profissional qualificado. Então, são muitas dúvidas, são muitas alterações, mas de uma forma simples e clara, essas são as principais hoje que têm afetado aí com as mudanças a população. Eu quero te agradecer por estar aqui, o nosso tempo é de 15 minutos aqui, um tempo curto, mas o suficiente para tirar algumas dúvidas. Agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco. E quem sabe em outras oportunidades está falando de assuntos de interesse da nossa coletividade, principalmente ligado à parte tributária, que tem dúvidas imensas, né? E dá seguimento aí com mais informações com relação às mudanças na Previdência. Doutor Michael, obrigado mesmo de coração por estar aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, obrigado a todos. Um abraço, doutor, um abraço a você que nos acompanhou e um convite para você continuar acompanhando a programação aqui do nosso portal Fara Litoral e da TV Demais. Grande abraço, até o próximo Sem Restrições. Até lá.